Terapia Social esta semana aborda um tema polémico. Como todos os outros, mas este ainda mais. Hoje vamos falar sobre Censura. Mordaças. Do lápis azul à Dropbox. Cabe tudo no episódio de hoje, cujo tema é... Censura. Olá, boa noite, Tiago. Estás bom ou não? Boa noite. Já estás a revelar demasiado. Esqueço-me sempre, eu sou tão inocente, não é? Pronto. Para mim é bom dia. Boa, Estou num fuso horário. Estás bem? Estou num fuso horário desconhecido, portanto, para mim, se faz favor, é bom dia. Mas estou muito bom bem. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. E também depende da hora que os nossos dois ouvintes nos estejam. Exatamente. Aliás, e aqueles dois, eu sei que os dois ouvintes que nos ouvem-nos 3 vezes por dia. Portanto, provavelmente vai bater nas várias fases e é dessa forma que nós não devemos nunca cumprimentar, fazendo alusão a uma janela horária. Pelo menos essa é a minha opinião. Estás logo a excluir. Posso censurar a tua opinião ou não? Censura, meu caro, censura. Então está desde já censurada, porque eu acho que tu é que tu estás a autocensurar-te, que é uma das partes da censura, é essa, exatamente. Que é muito estúpida, não é? De alguma forma. Mas muito frequente. Às vezes não, outras vezes sim. Sim, mas tu estavas a censurar-te para não transmitires aos nossos ouvintes que estamos a filmar às 22h22. Tu estás a filmar, eu não. Estás outra vez a dar informações a mais. Eu não estou a filmar nada. Isto é só áudio. Portanto, eu daria um bom chip profissional, pelos vistos. Sim. As máquinas de censura, se te começarem a ouvir com atenção, têm muito para cortar. Vai arder muita gente, Então, tu autocensuras-te muito? Claro que sim. Eu tive agora não, agora trabalho em casa, portanto tenho alguma liberdade para trabalhar mais ou menos como quero e nas condições em que quero. Agora, com esta história do Covid nem tanto, mas regra geral consigo fazê-lo. Agora, eu tive durante mais de 10 anos uma profissão em que me expunha à frente de grupos de pessoas que estavam sempre à procura de encontrar falhas ou coisas em que tu pudesses não ser cumpridor para te poderem tentar fazer a folha. E nesse tipo de... Parece uma descrição, uma job description de um stripper, pá. Pronto, pode ser, se quiseres achar que é um... Estavas à frente de um grupo de pessoas expostos e queriam-te fazer a folha. Não tenho nada a esconder, porque, aliás, se abris o meu LinkedIn, aliás, eu não escondo muito dessa parte, não é nada que me envergonhe. Dava formação. E censuravas-te? Eu tinha que me censurar, como é óbvio, até porque eu tenho alguns tiques de linguagem e uso com muita frequência o palavrão e tento, aliás, eu posso dizer que em 13 ou 14 anos que eu tive a dar formação, eu lembro-me de dizer merda uma vez. E olha que eu dava muitas horas de formação. Portanto, e para alguém que diz palavrões como, eu não diria como vírgulas, porque isso é exclusividade da malta do Norte. Então isso foi só uma vez? Tu lembras-te qual é que foi o motivo que te levou a cometer esse sacrilégio? Claro que sim, lembro-me porque, para já deixa-me dar-te o contexto. Queres falar sobre linguagem, sobre autocensura da linguagem? Está indexado normalmente a uma capacidade que tu tens de processamento. Ou seja, tu tens que estar saudável, não podes estar muito cansado, porque tu tens que pensar merda, o merda tem que ir ao teu cérebro, ao ir ao teu cérebro tem que vir uma palavra diferente para tentar passar a mesma ideia, mas sem usares aquelas palavras que são, eu não diria proibidas, mas que são às vezes tidas como ofensivas para algumas pessoas, e eu respeito isso, e tentava que isso não acontecesse. Naquele dia em particular, eu estava extremamente cansado e o merda não foi filtrado e saiu, pronto, e não, felizmente não, ninguém percebeu, não estava mais irritado do que nos outros dias, não foi descontrole, não estava meramente cansado, tanto que não tive qualquer tipo de problema com isso. As pessoas que estavam à minha frente por acaso, ou se calhar não foi por acaso, até porque eu tentava desenvolver sempre alguma empatia com os grupos e as pessoas compreenderam. Agora,
para que tu consigas fazer com que as pessoas trabalhem e que aprendam e que integrem novamente o mercado de trabalho, é preciso algum rigor. E eu tentava que esse rigor fosse também do exemplo. E eu tentava dar o exemplo à frente deles. Ok. Era mais ou menos isso. Ok. Nesse dia correu mal. Pronto, correu mal. Ok. Eu aí autocensuro muito menos. Aliás, se calhar eu até me censuro mais do que tu, mas mesmo assim sai muita coisa cá para fora. Mas era conhecido, por exemplo, na sala de... Desculpa de interromper, só para fechar aqui o ciclo. Era conhecido na sala de formadores, aquele sítio onde nós... Como o certinho. Como quê? Eras o certinho. O certinho. Não, foda-se, nem pensar, era exatamente o contrário. Disseste um palavrão agora. Filtra-te, por favor, que há crianças, se calhar nesta altura. Era exatamente o contrário, porque eu acordo e tenho um plafond de palavrões para gastar. E quando tu passas 4 ou 5 horas dentro de uma sala e não estouras nenhum, tu depois tens que ali em 15 ou 20 minutos largar 4 ou 5 ou 10 ou 20 ou 30, que é para equilibrares o nível. Durante muito tempo eu estourava o plafond em casa, mas depois fui pai e tu em casa tens que, lá estar mais uma vez, tens que dar o exemplo e tens que tentar primar pelos bons exemplos na medida do possível. E então na sala de formadores sim, esticava-me, honestamente esticava-me, porque não tinha, lá está, não estava descontraído, estava descansado, não tinha que estar ali a fazer, a dar exemplos aos meus colegas, até porque acho que era uma falta de respeito eu estar a querer ensinar os meus colegas, acho eu. E no que toca aos formandos, nem tanto, ou seja, tu tens que passar exatamente aquilo que poderá ser o nível de exigência, aquilo que será o rigor que eles poderiam eventualmente encontrar naquilo que seria a ocupação ou a profissão que eles estavam a tentar. Tu estás a fazer uma descrição perfeita de uma coisa que se chama formalismo. Sim. E eu sou de alguma forma anti-formalismo, porque o formalismo, vamos lá ver, há aqui uma coisa, o respeitinho é muito bonito, ok? E aí estamos todos de acordo, não é? E o bom senso e o senso comum e essas coisas todas. Agora, o formalismo a mim irrita-me particularmente, porque não perco a paciência com isso, é óbvio, mas irrita-me de alguma forma porque estratifica as pessoas, e o formalismo às vezes ainda é a herança do senhor doutor e do engenheiro do Estado Novo, do Estado Novo, em que tu tinhas eu por norma, nesse aspecto, de vez em quando saem palavrões, saem até mais, às vezes de propósito, em situações que não os devo dizer, e digo só para ver qual é que é a reação. Isso é muito curioso. Também gosto, isso também já o fiz. Também gosto disso. Mas depois no Exército houve uma boa escola, portanto, porque se no Porto os palavrões são usados como vírgulas, no Exército e em certos meios, em treino, em instrução, os palavrões são a linguagem. São só a inspiração. Portanto, tal e qual. Não, mas eu estou contigo e acho que isto é um bocado de formalismo. Eu tinha algumas técnicas e nem todas têm que ver com censura, portanto eu não vou alargar muito no tema, mas eu tinha algumas técnicas para me defender e para defender a minha posição também perante, lá está, e estou-te a falar de um caso muito particular, ou seja, estou a falar com adultos, muitos deles contrariados, muitos deles tinham que me aturar durante 400 ou 500 horas contra a sua vontade, e então, à mínima coisa, poderia ser aproveitado para tentarem arranjar dores de cabeça. As várias, e olha que eu tive inúmeras reclamações por parte de formandos, é verdade, especialmente daqueles que não queriam trabalhar e daqueles que achavam que não tinham que fazer nada. Tu eras mau? Eu não era mau, só que eu tinha uma regra que esclareci desde o primeiro dia, que era: eu percebo que há aqui gente que está obrigada e eu respeito muito essas pessoas, acreditem que respeito. Agora, pessoas que estão aqui obrigadas e que não querem fazer nada podem não fazer nada. Não perturbam os colegas que estão cá para fazer alguma coisa e não perturbam o meu trabalho. Estas eram as regras, era tão simples quanto isto. Quando as pessoas decidiam não fazer nada e ainda assim decidiam importunar as pessoas que saíam de casa para aprender ou para trabalhar e importunavam-me a mim também no desempenho da minha função, aí era chato.
era muito mais chato. Claro. E então, eu felizmente, das várias, e olha que é como te digo, eu estou a dizer várias para ser simpático, porque eu tive mesmo muitas reclamações, quase todas motivadas por pessoas que não queriam fazer nada e que achavam que deviam ter os seus 5 minutos de fama. Não houve um cabrão de um gajo bom que reclamou de ti, foram todos gajos maus. Assim, honestamente, mais no princípio do que no fim, houve algumas reclamações que me ensinaram, ou seja, que me explicaram que eu falhei e que eu tinha coisas para corrigir e fui corrigindo e tentei sempre dar o meu melhor. Isso é verdade. Agora, grande parte delas não, eram mesmo só pessoas frustradas que tinham muito tempo livre, bastante mais tempo livre do que eu, e que decidiam reclamar porque sim. E aquilo que me chateava não era porque nunca sentia a minha atividade profissional em risco, aquilo que me chateava era o tempo que eu tinha que perder a escrever as respostas às reclamações, porque todas as reclamações depois tinham que ter obrigatoriamente uma resposta. E aquela meia hora ou uma hora que eu tinha que estar a voltar a ler aquelas pataquadas, muitas delas sem o mínimo fundamento, e tinha que estar a responder, essas irritavam-me. E então eu fui arranjando defesas e fui arranjando estratégias. Umas... Aí é que dava jeito um palavrão. Eu dizia-os enquanto escrevia as respostas. Sim. Era uma resposta telegráfica, ora foda-se, não é? E pronto, ficava a coisa resolvida. Olha, merda, então, exatamente, mas pronto. Censura. Mas eu tenho perguntas para te fazer, sobre censura. Tu és gajo do humor, certo? Sim. Nunca sentiste o humor ameaçado pela censura? Nunca foste censurado por coisas que disseste ou por piadas que fizeste? Ou... Fui uma vez censurado, entre aspas. Entre aspas? Ou se é censurado ou não se é censurado, caramba. Foi 60% do que eu tinha foi censurado. Não, eu fui ao 5 para a meia-noite, já há muitos anos atrás. Havia uma rúbrica de stand-up comedy que era o Speed Battle. Acho que o vídeo é capaz de estar disponível no YouTube. Vou procurar. Procurem também, mandem-nos o link. E o esquema ali era muito simples. Era 1 minuto e tu fazias o número de piadas que achasses corretamente fazer num minuto, não é? Portanto, na prática a coisa corridinha, entravam ali 7, 8 one-liners para aí. Aquilo é direto? 7, 8 piadas curtas. Era direto, sim. E o programa começava às 11h30, acho eu, e às 10h30 estamos a fazer o ensaio no estúdio, e depois de eu dizer o meu minuto apareceu lá um produtor e disse: esta não. Deram-te cabo do minuto. E aquilo que eu disse foi: ora, foda-se, né? Não, depois tive que improvisar um minuto que faltava, muito mais de meio minuto. Acho que eram 7 piadas e acho que 5 ficaram fora, e eram piadas tão inócuas como, e na altura o Ratzinger estava no poder, né? Eu estou de acordo com o Ratzinger, ele é contra o uso do preservativo. Eu concordo. Eu acho que a África tem gente a mais e a SIDA é capaz de dar uma ajudinha. Eram piadas mais ou menos assim, só que foi censurado também por uma razão, né? Foi censurado por medo, e o medo é sempre, já falámos nele aqui, o medo por natureza tem uma parte muito estúpida, não é? Há medo se tiveres medo de um leão, não é estúpido, foda-se, é inteligência, mas isso é um leão. Agora, houve uma razão, e é uma história também engraçada, porque na semana ou semanas antes, a Filomena Cautela tinha sido processada pelo Manuel Luís Goxa. Foi nessa altura? Foi por haver lá uma piada que era a apresentadora mais não sei o que do ano. Exatamente, o prémio de melhor apresentadora vai para Manuel Luís Goxa. E a vida dá voltas, já são amigos, etc. Portanto, já a Cautela entrevistou o Goxa, só que foi a tribunal e o juiz disse, obviamente, ao Manuel Luís Goxa: vá-se catar. Não foi isto aqui que foi escrito, mas foi um pouco por aí, é só estúpido. Mas sim, já fui censurado. Faz parte do processo. Andamos nesta vida, de vez em quando acontecem-nos coisas, né? O que é bom sinal. Já te censuraste? Eu sou muito mau a censurar-me, porque... Mau ou estúpido?
não sou estúpido. Estúpido era preciso não saber sair delas depois de entrares, não é? Eu não consigo. Foda-se, não sou estúpido. Posso ser burro às vezes, mas é por períodos curtos de tempo. Eu fiz um espetáculo. Aconteceram aqui duas coisas que acho que ainda ontem falei nelas. Em 2004 morreu o Papa. Eu estava a comer uma francesinha quando morreu João Paulo II. E eu abri o espetáculo nessa noite, alguns em abril, maio de 2004, no primeiro comedy club do país, que era o LAF, que era um pavilhão grande que havia em Lessa da Palmeira, e eu costumava atuar lá. Eu abri o espetáculo da seguinte forma: disse boa noite, mas preparei isso e fiz de propósito, só para perceber o que é que a coisa acontecia. Boa noite, é uma noite muito triste, pedimos desculpa porque sei que isto é um espetáculo de comédia, mas não é uma noite para rir, não é uma noite para comédia, porque esta tarde faleceu João Paulo II e eu queria que todos vocês se unissem a mim num minuto de silêncio em memória do Santo Padre. E depois olho para o pulso, para os pulsos vazios e digo, ora foda-se, esqueci-me do relógio. Obrigado por rires, mas ninguém riu. Está bem, mas ninguém riu. Eu sou um gajo de riso fácil, Ninguém riu durante 20 ou 30 segundos, o que foi dos silêncios mais saborosos que eu tive na vida. Passado 2 semanas fui atuar a Serras do Douro, fica entre a Foz do Arelho e Caldas da Rainha, num salão paroquial, a seguir a uma festa da catequese que os bancos eram fartos de palha, que era a decoração da festa da catequese. Primeira linha velhotes e velhotas, quase com o terço na mão. Segunda linha adultos e os jovens da aldeia lá atrás. E eu tinha um texto muito violento sobre o Papa. Uma das piadas que eu te contei foi aquela da África, que há pouco foi censurada. Era uma daquelas que fazia parte daquele set. Daquela rotina, a rotina do Papa. E eu vou entrar em palco e penso assim, eu não vou fazer o texto do Papa. Ou vou? Não sei, não vou. E tive na dúvida sempre, faço, não faço. Eu lembro-me perfeitamente, estava a caminhar para o meio do palco e olhei para as pessoas, para os velhotes todos e pensei claramente no meu cérebro, que se foda. E fiz. Obviamente que se a coisa corresse mal, nas primeiras 4 ou 5 piadas, se eu visse que a reação era menos boa, eu saía daquele tópico, dava ali a fazer uns malabarismos e partia para outro assunto e a coisa resolvia-se à partida. Não me iria enterrar, não é? Não seria estúpido. Mas aconteceu uma coisa curiosa, é que ao fim das primeiras 3 piadas, olhei para as velhotas, que era o meu target naquela altura, e elas tinham a mão à frente da cara e estavam a rir atrás da mão. Olha que bonito. Ou seja, eu pensei assim, ok, tranquilo, tanto rir com a mão à frente já não é pecado. Foi uma coisa que eu aprendi em Serras do Douro em 2004. Mas deixa-me voltar atrás, espera aí um bocadinho. Estamos ainda voltando ao 5 para a meia-noite. Sabes que eu tive um gajo uma vez que me ensinou. Eu acho que posso falar sobre isto, porque esta história não há de ser tão privada quanto isso. Uma das milhentas conversas que tive com o meu amigo Jimba, ele contava mais tantas que foi apresentar um disco a um programa em direto que dava à tarde na televisão, em direto. E então ele conta que na altura, neste momento não sei como é que funciona, mas naquela altura ele disse que quem aparecia na televisão é que de facto vendia discos e dava concertos e era um bocado por aí. E então aquilo, ir à televisão era uma conquista e quanto melhor fosse a impressão que tu deixasses quando tu estavas na televisão, maior era a probabilidade de tu teres sucesso na tua cena. E então ele descreveu-me que a minutos, tal como tu, a minutos de entrar em palco em direto, espetaram com ele e a guitarra dele atrás de uma cortina e disseram, pronto, então olha, quando abrirmos a cortina tu estarás em direto no programa e pronto, tocas lá a tua música. Aquilo era playback ou era em direto, não sei, provavelmente era em playback, mas pronto. E ele diz-me que ele olhou para ele e para a guitarra dele atrás da cortina e disse, epá, se eu me despir todo aqui de repente, os gajos quando abrirem a cortina, isto é em direto, os gajos não podem fazer nada. E tu era a mesma coisa, man. Tu tinhas às 10h30 o gajo censura outras piadas e tu dizias ao gajo, epá, fixe, eu vou dizer outras. Mas aquilo era em direto, meu. E ele não tinha a cortar aquele minuto, tu podias rebentá-las todas na mesma. Sim, mas aí nessa altura eu padecia de medo, não é?
porque provavelmente pá, e é uma questão de, não, e também não é só medo, também é uma questão e acho que não se enquadra a censura de alguma Queres lá forma. voltar, não é? Não, em Roma ser romano. Ok, é justo. Um pouco por aí. Porque para já não quero mudar o mundo à bruta, né? Porque à bruta não dá bom resultado. Não quer dizer que não seja engraçado, não quer dizer que não tenha havido muito mais vezes que me tenham dito não fazes e eu faço. A questão eu costumo às vezes dizer em jeito de brincadeira dá uma espada e a parede, prefiro 1000 vezes a espada. Ok. É mais fixe. Não gosto de ser censurado ou encurralado, não é? Mas pronto, faz parte da vida encontrar de vez em quando esses momentos, também são bons para o cérebro. Ok. Mas e sobre censura automática? Isto agora puxando a brasa à minha sardinha, pá. Sabes que o episódio do Open Source foi dos mais aclamados junto da nossa vasta audiência, pá. E eu agora quero falar sobre as máquinas de censura. Quando tu fazes um upload, aliás, e nós já falámos aqui sobre isso, quando tu fazes um upload para o YouTube, por exemplo, não sei se já fizeste isso com alguma frequência e se já viste algum dos teus vídeos barrados. Acho que tive uma vez qualquer problemas por causa de direitos de música apenas. Exatamente. A questão aqui é, e se tu pensares assim, pronto, ok, as músicas é discutível, a questão dos direitos de autor, eu não quero entrar por aí até porque acho que as pessoas devem ser livres para cobrarem ou oferecerem o seu trabalho. E os direitos de autor é um bocado isso. À parte depois da SPA em Portugal, que é um caso muito particular, não sei como é que é nos outros países, mas a SPA em Portugal é uma. Mas pronto, não vamos alongar nessa parte, vamos só falar sobre. Poderemos falar um dia de arte e de autores, e aí acaba lá tudo dentro do saco. Por mim, tudo bem, aquela coisa de eu comprar um disco rígido e estar a dar dinheiro à Ana Malhoa, mas pronto, não quero falar sobre isso, volto a dizer. Foi uma imagem bonita essa aí de comprar um disco rígido e de estar a dar dinheiro a lei da cópia privada faz com que tu compras um cartão de memória para a tua máquina fotográfica, aquela que usas para fotografar o pôr do sol, e estás a dar dinheiro a artistas que nunca ouviste na vida e que nem vais ouvir, porque aquele cartão é usado para guardar as tuas fotografias, não é usado para guardar música pirata. Eu não sei como é que funciona. Isto é um tema interessante para explorar. Sinceramente, eu não sei como é que funciona nos outros países, não é? Como é que isso... Depende dos países. Sim. Havendo um termo de comparação, é sempre interessante. O termo de comparação para mim é: os meus discos rígidos guardam programas que eu faço, não guardam músicas piratas de outros. Porquê é que os engenheiros informáticos ou os programadores não ganham também uma parte dessa taxa da cópia privada? É uma questão de fazermos uma petição pública isso foi falado. E tentamos. Foi falado e foi achado que era ridículo. Portanto, engenheiros, por exemplo, imagina tu és um arquiteto ou tu és um realizador de cinema e tu tens os teus discos cheios de material que é teu e que tu produziste. Tu estás a pagar uma taxa da cópia privada que tem como objetivo compensar, isto não está escrito, mas é o que é, compensar as pessoas por aquilo que são as perdas das cópias piratas que circulam por aí. Portanto, e quer-se combater um problema. Quando o pau nasce torto, já é complicado. Exatamente. Já não é... Mas pronto, adiante, não nos vamos alongar com isso. Eu quero falar sobre máquinas de censura, que é uma coisa muito mais interessante. Quando tu fazes uma. Só máquinas. Sim, máquinas mesmo. Isso já está. Manda vir. Então é assim, quando tu fazes um upload para o YouTube e se tu usas uma música para a qual não tens direitos para usar, o YouTube detecta que tu usaste essa música e bloqueia-te o vídeo, certo? Okay. Até aí houve, com tudo o que isso tem de bom ou de mau, eu consigo perceber. O problema é que os filtros automáticos enganam-se. E por isso é que estamos a falar das máquinas de censura, não estamos a falar das pessoas que usam músicas indevidamente. Nós tivemos o cuidado para o genérico do nosso podcast de escolher uma música livre de direitos, portanto que o autor decidiu oferecer a música para quem quisesse utilizar, e por isso nós utilizamos a música. Agora, quando as máquinas se enganam, e as máquinas enganam-se, posso dizer com muita frequência, aí tu estás a entrar numa coisa que não é a defesa dos direitos daquele autor, estás a falar numa coisa que pode ser usada para censurar conteúdos.
E que Exemplo. o exemplo, olha, tu tiveste um exemplo que foi ridículo, que foi do Macron, se não me engano, um discurso de Natal do Macron que foi bloqueado. De quem? De quem? Do presidente francês, o Macron. Do Macron. A tua pronúncia francesa está miserável. Temos de ter aulas, Pronto, Tiago, está bem? temos de tratar disso. A seguir às aulas de piano, a gente trata do francês, Combinado. está bem? Por prioridades também prefiro piano, sim. Mas, e então, a questão que se coloca é: as máquinas enganam-se com muita facilidade. E até aí houve lá erros que toda a gente comete. Eu aí também vou. Agora, a fronteira que vai, desde que uma máquina se engana até que alguém manipula a máquina para barrar os teus conteúdos de forma automática, isso é cortar-te o pio. Não é. Permite-me porque tu fizeste agora um discurso um pouco desconexo. Não, de em todo, que disseste. Calma. Ouve-me primeiro, Ouço. Tiago. Não mates o mensageiro. Vou tentar. Não, porque tu disseste uma coisa que é: as máquinas enganam-se. Ok, isso é uma inverdade. Se estivéssemos na Assembleia da República, seria. As máquinas não se enganam. As máquinas exatamente, as máquinas fazem o que estão programadas para fazer. E depois tu disseste: as máquinas enganam-se como a gente se engana. Como tipo nós a desculparmos as máquinas. E aqui isto levanta uma questão que de vez em quando anda aqui a bailar na minha cabeça, que é: onde é que está o cabrão do culpado? Porque houve alguém que definiu isso, houve alguém que é responsável por isso, há alguém que é pago para fazer isso, e esse alguém é uma pessoa. E por norma, quando às vezes nós vemos grandes escândalos, ou quando há uma barracada qualquer de algum serviço público ou de alguma empresa, de vez em quando as empresas são crucificadas, mas num serviço público há uma barracada qualquer, aí foi o sistema. Sim, foi isto, ou então tens o sistema em baixo, também acontece muito. Está bem, mas tem que haver alguém que ponha as bolas em cima de um cepo pelo sistema, que é paga para isso. Sim, não é? sim, Portanto, claro que sim. Neste momento, mas eu também estou contigo. Quase nunca se ouve falar dessas cabeças a rolar, salvo seja. Isso é porque não jantas cá em casa. Cá em casa conversa-se sobre isso. Não jantas cá em casa. Ok. Eu falo muitas vezes sobre isso também, quer dizer, isso há de ser culpa de alguém. E esta história, lá está. Quando eu te digo que as máquinas se enganam, é porque tu implementas aquilo e tu não tens tecnologia suficiente para controlar tudo, não é? Os softwares e os computadores são muito bons a decidirem, lá está, se forem bem programados para isso, a decidirem o sim do não, o branco do preto, o amarelo do azul. Com o zero. Agora, quando o azul tem um tom que não é conhecido, o software pode dar um erro, não é? Tipo, desconheço, ou então pode dar um comportamento estranho, do estilo, eu tenho que decidir uma cor qualquer, portanto, e vou por aproximação, e pode ser uma aproximação macaca, e não falta-lhe aquele discernimento que tem um ser humano, que tem o olho humano, não é? Que é tipo, porra, isto é azul, caramba, dá para ver perfeitamente. Essa foi a melhor piada da noite. Falta-lhe aquele discernimento que tem o olho humano. O olho humano também só faz porcaria, meu. Portanto, depende das drogas que tu tomas, eu também sei disso. Mas acho que tu percebeste a minha ideia, estás-me a tentar desviar. Claro. Mas é uma censura moderna, não é? Na prática. Isso é sem dúvida alguma, que é um bocado aquela história. E querendo agora também virar isto um bocado para a atualidade, quando tu falas e olhas, houve uma vez que acho que não chegámos a gravar, mas uma vez em que nós falámos sobre a vigilância, não sei se foi dos primeiros episódios ou se não chegámos a gravar, que nós falámos sobre vigilância, e tu disseste, na boa, tranquilo, e não sei o quê, e neste momento está exatamente em cima da mesa isso mesmo. Nós ainda nem sequer sonhávamos no Covid, e neste momento, à pala do Covid, estão a querer implementar umas aplicações de instalação algo duvidosa no teu telefone, que é uma coisa que anda sempre contigo, e eu aí até conseguia dizer, olha, sim senhor, tiveram aqui uma boa ideia, que é para dizer assim, olha, se eu estiver ao pé de ti, se eu entretanto apanhar Covid, os gajos vão-te avisar a ti, não é? Sendo que se esqueceram de coisas importantes. Primeiro, que é, o que é que mais podem fazer com estes dados? Segundo, até que ponto é que a minha privacidade, enquanto infectado, não está posta em causa, não é? Por dizer, olha, tu estiveste ao pé do Tiago, o Tiago está com Covid, lamento, está com Covid e se calhar pegou-te.
Percebes? Esta é uma. E a gente recebia isso aí por SMS ou por WhatsApp ou assim? Os gajos não. Felizmente a coisa não está ainda implementada. Eu acho que nesse dia, quando isso acontecer, eu troco de telefone. E estou a falar muito a sério, porque a questão que se coloca é: à boleia do Covid, tu arriscas-te a qualquer dia batem-te à porta a perguntar o que é que tu foste fazer a Espanha, o que é que foste fazer a uma clínica de aborto, ou o que é que tu tiveste a fazer a entrar naquele sítio com aquela pessoa, aquela e a outra, percebes? E qualquer dia, felizmente não estás em Angola ainda, não é? Portanto, se não acontecia-te como ao Luá Tibeirão, estava a ler um livro com mais uns amigos. Está bem, mas em Angola vai estar mais complicado e mais lenta a digitalização, acho eu. Mas já está, não tens a digitalização, mas tens um gajo que está preso durante não sei quantos meses só porque estava a ler um livro com os amigos. E já tinha feito barulho antes, tudo bem, mas Sim. Percebes? Agora, até que ponto é que isto é uma ferramenta para calar um gajo? Não é? Para oprimir e para... Será com toda a certeza, porque a partir do momento que quem tem o poder vai usar as ferramentas que tem, e esta aqui da digitalização, da globalização aqui da informação, de certeza absoluta que vai servir para quem tem poder, e já serve, não é? Com as fake news, com tudo, com todos os algoritmos a gerirem as coisas para os trampos desta vida, não é? O Bolsonaro foi mais prático, apanhou uma navalhada e não foi preciso grande cena para ganhar as eleições. Pois, ficou ali, amarrou um saco à barriga e mostrava e tal, e a coisa andava por aí. Eu acho que aquilo foi uma navalhada muito bem dada, porque há gajos que tu contratas e que dão uma navalhada que só te cortam carne e não vai ao estômago, nem ao baço, nem aos intestinos, portanto, dão tipo um golpe limpo. E acho que foi um bocado aquela cena, e eu acredito que eventualmente a coisa bem feita, ele provavelmente até deve ter sido anestesiado na zona da barriga para não sofrer tanto. E quando andava lá às cavalitas, alguém lhe deu uma naifada tranquila, e na prática ele apanhou meia dúzia de pontos e ganhou, e é presidente do Brasil hoje em dia. Portanto, estás a partir do pressuposto otimista de que ele de facto apanhou uma navalhada. Se não apanhou, o meu aplauso. Então é porque foi muito bem feito. O gajo que foi fazer testes de Covid com nomes estranhos e não sei o quê, eu acho que é um gajo que está por tudo, mas pronto, não vamos falar sobre isso. Tal e qual, mas é curioso porque desviámos aqui para o Brasil e tivemos um convidado do Rio de Janeiro, um abraço para o Tiago Carreira, que está lá ainda, sim. Mas depois há outra vertente agora do mundo moderno. Isto está a ficar um bocado para o estúpido de alguma forma, porque antigamente era o lápis azul, e o lápis azul era um gajo sentado numa secretária, um gajo gordo de óculos com uma vida da treta, né? Hoje em dia a censura é à bruta. E Trump, Bolsonaro e outros que tais, né? Acabam por censurar ou por condicionar as coisas e a informação de uma forma à bruta e à descarada, e está tudo bem. Estou contigo. O que é que queres que eu te diga? Eu sou muito. Aliás, já deu para perceber, eu sou muito sensível a estas coisas, não é? E o grande argumento das pessoas que questionam estas coisas é: mas eu não tenho nada a esconder e tal, tu de certeza que andas aí com as mãos sujas e não tem que ver com isso, não tem que ver com isso. Tem que ver com uma questão muito mais simples, que tem que ver com a liberdade de expressão. E que tu tens, e com tudo o que isso possa ter de mau, mas. Redes sociais, tu poderes ter um espaço público na internet, tu poderes ter voz, lá está. Nós estamos a fazer aqui um podcast a dizer aquilo que nos apetece, um para o outro, ninguém nos está a ouvir neste momento, mas a partir da altura em que nós, por facilidade e porque é extremamente prático, pegarmos no nosso som e colocá-lo disponível na internet para qualquer pessoa poder ouvir, isto é um episódio, um episódio no sentido de é um acontecimento que revela aquilo que é a tão aclamada democratização através da internet, e que pode claramente ser afetada por... Imagina que tu fazes o upload deste episódio e que o SoundCloud onde tu envias, para onde envias isto, diz não, meu amigo, não. E tu perguntas, mas porquê? Mas ouça, mas a música que nós usamos na introdução até sou eu que a toco, isto são só as nossas duas vozes, e eles dizem-te, por simplesmente, não. E tu ficas na dúvida, se lá está um gajo com o lápis azul, se cá está lá um gajo com a caneta azul atrás, a dizer, não, estes senhores incomodam muito o sistema, ou percebes? Nós não somos... Tal e qual, mas eu acho que censura implica
implícita ou explícita. Explícita agora as pessoas têm um pouco mais vergonha, não é? Algumas, mas quando há poder, há sempre a tentação de segurar o poder e depois de censurar tudo o que seja contra poder. Eu acho que é um bocado a lei da vida, acho que faz parte aqui do processo. Tu falaste há pouco da Dropbox em off. Sim. Que quando falámos em censura falaste de Dropbox. O que é que a Dropbox tem a ver com censura? Não, diretamente não, acho eu. Agora, tu tens, no caso da Dropbox, o problema é um problema não tanto de censura, mas de privacidade, porque tu quando abres uma conta no Dropbox, eu digo és obrigado, porque tu não consegues avançar sem isso, a concordar com os termos de utilização do Dropbox. E uma das coisas que é explícita nos termos de utilização é todo o conteúdo que tu colocas no Dropbox é teu, não é? Achas tu, mas é também do Dropbox. Ou seja, o Dropbox tem plenos direitos para vasculhar, olhar, analisar. Co-proprietários. Exatamente. Não é? Portanto, imagina que tu fazes uma composição gráfica fantástica. Se tu, e é uma coisa que é muito utilizada, não é? É um bocado como a história do WeTransfer. Eu confesso que ainda não dediquei muita atenção ao WeTransfer, só me perturba tu enviares ficheiros para um sítio que nem sabes qual é e que ele te diz que estão ao fim de 7 dias ou 6 dias, ou que é, aquilo está apagado. Tu não sabes ao certo se aquilo é apagado, se não é, não sabes ao certo onde é que aquilo está ou não. Epá, é muito estranho o conceito, mas para mim é só estranho porque eu não tenho muitas informações sobre o WeTransfer. No caso do Dropbox, não, tu concordas explicitamente de que se tu lá envias para lá uma das tuas criações e se o Dropbox, por algum motivo, eu também é assim, quiser comercializar, pode fazê-lo e tu não podes reclamar. É tão simples quanto isto. E ninguém, e quantas pessoas é que eu conheço que usam o Dropbox para fins profissionais? Sim, percebes? Ou então até colocando lá informações pessoais. Não, as tuas informações pessoais no teu Dropbox é uma burrice que é só tua. Agora, se tu tratares de dados de terceiros, pessoas que não és tu, ou seja, imagina os teus pupilos das ações de formação que dás, os teus workshops, assim que tu colocas no Dropbox informações sobre os teus não sei como é que tu chamas, mas os teus alunos, exatamente, os teus alunos, tu estás a partilhar informação privada que os teus alunos não concordaram em partilhar e tu estás automaticamente a pendurar essa informação lá. Imagina, tu estás com uma cara agora preocupada. Se quiseres que eu me cale, eu calmo, entretanto. Não, como é que isto é um podcast? Não estás a ver a minha cara? Estamos à distância por causa da quarentena. Estou a imaginar. Não estou com cara, não estou com cara preocupada. A minha única questão é que sim, é um facto, e isto estará lá nos termos de confidencialidade, mas a minha questão é: alguma vez a Dropbox usurpou esses direitos que se saiba? Ou seja, houve alguém que se queixou de dizer assim, isto estava aqui e a Dropbox ganhou dinheiro com isto, ou a Dropbox divulgou isto aqui? Sabes que isso é um pressuposto muito frágil, quer dizer, no dia em que isso acontecer contigo, isso já aconteceu por razões dúbias, mas já aconteceu com o iCloud. Aquelas famosas todas que apareceram de repente fotografias nuas é discutível como é que essas fotografias foram conseguidas, percebes? Eu não acredito que aquela gente tenha toda uma password insegura e que... Percebes? Pois, provavelmente é a plataforma que é insegura aí. Pois não sei, alegadamente eu não vou entrar aqui em acusações, não tenho dinheiro suficiente para justificar parte. O que é que tu censurarias? Atenção que vivemos numa sociedade que a censura é assumida, não é? Vou dar-te aqui um pequeno exemplo. Por lei, os fascistas, e já falámos aqui neles, estão censurados. Ou seja, por lei, a liberdade de expressão não é de 100%. Se houver alguém que incita ao ódio, se houver alguém que expresse, etc., portanto, é censurado por lei. Ok? Agora, quem é que tu censurarias? Imagina que agora és Deus, agora durante os próximos 2 minutos, e pensa assim, quem é que eu vou calar a boca? Quem é que eu vou censurar? Eu não quero ser Deus, e deixa-me responder isto sem ser Deus, porque acho que é bastante mais confortável.
Eu defendo e enquanto tiver condições para isso, defendo e digo isto com muita frequência, às vezes em palestras ou até em conversas, que é, eu defendo a liberdade do software, ou seja, o software livre. Já falámos até sobre isso aqui nós algumas vezes. Agora, antes de defender o software livre, e eu digo isto porque há muitas pessoas que defendendo o software livre te obrigam a usar software livre, ou seja, pelo menos pela boca deles, percebes? Os radicais. Sim, efetivamente é esse o caso. Eu tenho uma opinião um bocadinho mais equilibrada, pelo menos do meu ponto de vista, que é eu defendo o software livre, mas acima de tudo defendo a liberdade de escolha, porque eu não consigo defender liberdade de software se não defender primeiro a liberdade de escolha, porque acho que é bastante mais adequada. E é um bocado parvo, não é? Há algo que é livre, como o software livre, e haver pessoal radical, tipo os vegetarianos, a meter alface na boca. Eu defendo isso com o excesso de paixão, sabes? Eu tento um bocado desculpar isso. Isso é assim, essa é a versão simpática dos acontecimentos. Sim, normalmente é estupidez ou falta de tempo ou falta de causas, né? Já falámos aqui de causas, pessoas que se agarram a uma cena qualquer e vestem a camisola quando aquilo não é uma camisola, aquilo é um polo remendado manhoso, sem dúvida. Estou contigo, mas lá está. A resposta mais simpática que eu encontrei foi é excesso de paixão. E as pessoas deixam-se levar ficam cegas pela paixão, como é uma coisa que já aconteceu, não sei se contigo, comigo aconteceu já. Claro, já meti as patas também. Pronto, agora, falando em liberdade de escolha, eu acho que é assim, a questão da censura depende do sítio, depende do contexto. Se tu estás para aí há 3 minutos a fugir à minha pergunta. Não estou não. Imagina que é uma daquelas perguntas à bruta naqueles programas de televisão que tens que responder alguma coisa. Acima de tudo, quem é que eu censuraria? Eu censuraria quem não respeita as regras. É tão simples quanto isso. Porque tu tens grupos e tu, quando estás num grupo, sejam implícitas ou sejam completamente explícitas, mas tu tens regras que regem esse grupo. E nesse sentido, faz sentido que as pessoas que não respeitam... Imagina, tu estás num grupo onde não deves usar o vernáculo, por exemplo. Alguém que usa o vernáculo pode-se ter descuidado. Quando usa repetidamente, não está naquele grupo, tem que ir para outro grupo qualquer, onde a malta... São regras, percebes? São regras de convivência. Que algumas pessoas chamam de bom senso. Também parte um bocado por aí. Ou senso comum, exatamente. Portanto, eu acho que tu não consegues dar uma resposta de sim ou de não à censura pura e dura. Acho que tu tens um sítio, tu tens um local. É tão simples quanto isto. Sim, é um facto. Eu censuraria as pessoas com paixão. Sério, ficava logo tudo. Porque, vamos lá ver, paixão sem consciência ou sem noção dá merda, regra geral, não é? E eu censuraria essas pessoas, que é e tal, gosto muito disto e gosto muito daquilo, mas pronto, do ponto de vista humano elas também não tiveram culpa porque foi a vida que as trouxe ali, não é? É um bocado por aí, estamos sempre perdidos e não podemos censurar nem bater em ninguém, mas se calhar vamos entrar aqui num mundo do relatório minoritário, não é? Portanto, em que o algoritmo, bem ou mal, vai começar a decidir e depois o pessoal vai ter que saber com isso. Sim, nessa parte concordo contigo. Agora, e o relatório minoritário, ainda bem que falas nisso, porque é de facto mais um daqueles filmes que na altura em que saem parecem demasiado ridículos, futuristas, né? Isto é futuristas, demasiado futurista, exatamente, mas quando tu começas deixa passar uns aninhos e tu chegas à conclusão que aquilo não é assim tão futurista quanto isso. E o que tu tens, e voltando a falar no tema das máquinas de censura, não é? Quando tu tens automatismos que pretendem de alguma maneira adivinhar e controlar estas coisas, não é muito diferente daquilo. Não se chamam precogs, não é? Chamam-se outra coisa qualquer e não têm atitudes, nesta altura, atitudes tão extremas quanto aquelas que estão relatadas no filme. Agora,
pior do que censura, só mesmo a pré-censura, não é? Porque uma coisa é tu meteres a pata na poça, não é? E não há pronto, preto no branco, fizeste isto, tens os teus. Vais escolher os teus dividendos pela tua atitude. Outra coisa é uma não atitude, uma coisa que tu se calhar irias ou não fazer, ninguém sabe muito bem, e levares logo por tabela. Esse, pá, então aí é levado ao extremo, pá. Sim, mas... há sempre danos colaterais aqui neste universo da censura e do calar, não é? Sim, como no 84 do George Orwell, não é? Do Big Brother, não é? Sim, aí a censura era levada ao extremo, não é? Porque toda a informação olha como na Coreia do Norte até censuram os penteados, segundo dizem, né? Há 3 cortes de cabelo aprovados, mas não sei, enfim. O que é que tu farias se vivesse num país? Bem, se calhar farias o mesmo que as outras pessoas fazem, viviam lá, não é? E queixavas-te de coisas diferentes, em vez de queixares do regime, queixavas-te do tempo, queixavas-te de outra cena qualquer. Eu vou dizer uma coisa. O que é que eu fazia nesse ambiente? Sofria, ia sofrer de certeza. Porque a questão é assim, eu acredito que quem nasce naquele ambiente, quem não conheça outro ambiente e quem vive a sua vida toda naquele ambiente, eu até acredito. Normalidade, não é? Sim, para eles é uma normalidade, está ótimo. E eu dou-te o exemplo de quando abriu a pista, isto agora mudando completamente de assunto, para um tema que também me é grato. Quando abriu a pista, era assim que era anunciada, a pista de neve artificial de Manteigas. Okay. Na prática, aqui para nós ninguém nos ouve, é um tapete branco molhado, muito comprido. Mas pronto, abriu a pista de neve artificial de Manteigas e eu fui experimentar. Aliás, como apaixonado pelos desportos de neve, tinha que experimentar aquilo, até porque eles anunciavam aquilo como a possibilidade que tu terias de fazer ski ou snowboard o ano todo. Porque aquilo em dias de sol também resultava. Eu assim, olha, fixe. Um visionário, provavelmente. Houve. Para mim era uma ideia vencedora. O que é que correu mal? O que é que correu mal? Para já, porque aquilo eu ia à procura de encontrar, nunca iria à procura de neve, mas de uma aproximação à neve. Okay? O mínimo. Era um padrão mínimo. Se é uma pista de neve artificial, qualquer coisa lá, até podia ser uns óculos de realidade virtual, mas que me fizessem sentir que estava na neve. E eu cheguei à conclusão que estava a deslizar num tapete molhado, um tapete tipo de relva sintética, branca, para parecer neve, e que depois aquilo tinha água a correr. Aquilo de neve tinha nada. Era um tapete branco com água. Exatamente. E então, eu ainda, na altura não tinha, se calhar hoje conseguia aproveitar aquilo um bocadinho melhor, porque também tenho um bocadinho mais de técnica, não me iria certamente satisfazer, mas poderia eventualmente aproveitar alguma coisa. Na altura tinha menos experiência do que tenho hoje, e então, as 4 ou 5 tentativas que fiz saíram todas furadas. E numa das vezes em que eu estou sentado no tapete molhado, com a água a encharcar-me o rabo, é uma coisa que não acontece na neve verdadeira, não é? Portanto, pode acontecer também, mas pelo menos ao fim de algum tempo, não é automático. Mas pelo menos é neve. E então estava eu naquele lamento e passa um gajo por mim todo divertido. Todo divertido. E eu olhei para o gajo e eu assim, esta do gajo cai ao pé de mim e eu disse, pronto, é agora que eu vou falar contigo. E perguntei-lhe diretamente, eu vou lá, mas como é que tu te entendeste com isto? Ensina-me o teu truque, diz-me como é que tu fizeste, porque eu quero me divertir como tu aqui. Portanto, eu estou a sofrer, percebes? Eu não estou a gostar disto. E ele diz, não, é bué da fácil. Eu falei, é só isto, assim, é bué da fácil. Ele só me dizia isto, é bué da fácil. Mas eu falava, mas quantas vezes é que tu já foste efetivamente à neve? E ele disse, não, eu aprendi aqui. Portanto, a experiência daquela pessoa tinha sido no tapete molhado e a realidade dele era o tapete molhado. Portanto, ele estava super ambientado àquilo e divertia-se à brava àquilo porque também não conhecia mais nada. E eu não o critiquei por isso, cada um com as suas. Agora, com o conhecimento que eu tenho agora, com as experiências que eu tenho agora, se me enfiassem no meio da Coreia do Norte, uma coisa eu te posso garantir, ia sofrer à brava. Percebes? Uma pergunta que eu faço muitas vezes é: se eu tivesse nascido no período antes do 25 de Abril, como é que tinha corrido a minha vida? É uma dúvida que eu
Percebes? E sempre que chegamos a abril e sempre que há os documentários e que há aquela malta que foi libertada, aquela malta que só porque lá está, só porque se juntavam em grupo lá em Coimbra eram logo presos e eram logo torturados. Eu com a certeza que devia ser preso, meu. Olhando para aquilo que eu faço e olhando para aquilo que é a minha maneira de estar na vida e a minha maneira de pensar nas coisas e de não ser completamente a favor dos eventos. Sim. Naquela altura era o suficiente para tu de facto levares umas bardascadas não percas a esperança, jovem Tiago, porque os tempos mudam e mudam rapidamente. Provavelmente qualquer dia, não é? Ainda te vou visitar a Peniche quando eles fecharem o museu e abrirem a cadeia novamente. E não podemos deixar aqui de enviar um abraço para o jovem de Manteigas que era o campeão do tapete molhado. Aquilo ainda existe ou não? Pois não sei, eu estive lá muito, nunca mais lá voltei depois desse dia. É verdade, nunca mais lá voltei com o intuito de usufruir do tapete molhado, mas voltei lá de passagem e pareceu-me que aquilo estava um bocado maltratado, ou seja, estava mal cuidado. Não sei se foi porque teve pouca procura e de facto as coisas foram sendo deixadas ao abandono, não faço ideia, não tenho informações sobre isso. Mas foi, para mim, pelo menos foi uma péssima experiência. Agora, isto para dizer que quem nasce na Coreia do Norte, quem cresce na Coreia do Norte, quem morre na Coreia do Norte, se calhar até morre feliz, percebes? Porque a normalidade deles é uma... a malta habitua-se, percebes? É a realidade e nós temos que mamar com ela, e se formos criados desde pequeninos, o que acontece é isso mesmo, não é? Sim. Há algumas, agora passou-me pela cabeça, mas fugiu logo, há algumas experiências com animais que mostram isso. E nós somos animais. Sim, não, às tantas disfarçamos muito bem, mas na prática nós somos animais, sem dúvida. Sim, alguma. que tal como as máquinas também se enganam. Portanto, errar é humano, errar também é maquinal, maquinês, sim. Maquinário, sim, maquinativo. Sim. Eu acho isso um bocado... Vais continuar muito tempo? Acho isso um bocado parvo. Como é que... Se uma máquina erra, a culpa é sempre do homem. Se uma máquina censura, a culpa / responsabilidade é sempre do homem. A responsabilidade, se calhar, a culpa é... Há sempre desculpas. Em que parte é que é? Eu concordo contigo, mas é preciso distinguir, porque a culpa pode ser do gajo que programou a máquina, pode ser da tecnologia não estar ainda evoluída o suficiente para a tarefa, e aí quem culpa é o decisor, aquela pessoa que achou que aquela máquina era competente para fazer aquela tarefa. Ou então pode ser mesmo instruída de forma errada. A máquina até é bastante competente, mas pode ser programada propositadamente para... Porque isto pode ser um erro... Aquela história dos advogados explicam isto muito bem, que é com dolo ou sem dolo. Não é? Tu podes programar uma máquina... Pode ser burrinho ou pode ser... Porque és incompetente. Ora, exatamente, é isso mesmo. E sem dolo, portanto, há aqui vários níveis. É um bocado como aquela história, e aqui pegando num episódio que nos tocou, acho eu que tocou a todos, que foi aquela história dos incêndios, em que morreu uma porrada de gente, exatamente. Primeiro Pedrógão e depois em outubro, não me lembro já onde é que foi, mas pronto, foram pau, foi assim dois tiros que eu acho que é impressionante no mesmo ano. Agora, quando tu dizes que tens um sistema de o tão falado de Ciresp, em que é um sistema de comunicação em altura de emergência, mas que tem uma cláusula no contrato que diz que em situações de emergência aquilo pode falhar e ninguém tem que ser culpabilizado por isso. É como te digo, a conversa cá em casa era: eu por muito menos dinheiro, os meus clientes exigem muito mais. Mas era aquilo que eu conseguia repetir. Portanto, de quem é a culpa? A culpa é do Ciresp que não aguenta altas temperaturas? Ou a culpa é do gajo que pôs uma cláusula que o defendia e que disse que se lixe, se não funcionar também não é grave, está no contrato. É tão simples quanto isso. De quem comprou, se calhar quem comprou não sabia avaliar o contrato também, não sabia avaliar as necessidades, se calhar foi de quem vendeu. Devíamos instituir. No outro dia disseram-me uma. No outro dia, semana passada. Desculpa. Semana passada disseram. Diz, Paulo, desculpa. Semana passada disseram. Estamos os dois ao mesmo tempo, pá. Diz lá. Então sou eu que vou falar. A semana passada disseram uma que eu acho que é muito interessante, que é sobre catástrofes, que é quando um avião cai, nunca é culpa de um gajo só. Pode ser, numa situação extrema, um piloto maluco, pode ser. E se tu pensares nisto, é uma coisa muito pouco portuguesa, atenção, porque tipicamente o que é que o Tuga faz? Isto foi aquele gajo.
tal e qual. Uma porra qualquer coisa. Ai, foi aquele gajo. Nunca é só aquele gajo. Aquilo é aquele gajo. Mas depois é o outro gajo que o deixou fazer. Foi outro gajo que não foi fiscalizar, ou que não foi vistoriar, ou que não foi confirmar. Mas isto está sempre a acontecer e às vezes de forma trágica, não é? O resumo disto é exatamente. Acho que é delicioso. A frase que quem me disse isto eu não vou dizer quem foi, mas é delicioso a profundidade desta frase. Que é: um avião quando cai nunca é culpa de um gajo só. E por muito que tu digas que o piloto se trancou na cabine e que mandou o avião contra as montanhas, como aconteceu agora no último episódio, que eventualmente podia ter evitado a coisa. Sim. Nunca é culpa só daquele gajo. Há de ser culpa. Até pode ser culpa da namorada que não lhe deu a queca na eu acho que se certa, até formos pode até ao ser fim não sei da o cadeia, quê. provavelmente iremos desafiar aqui a tua elasticidade mental / espiritual. Porque a culpa pode ser dele, do gajo que contratou, da namorada. Em último caso é Deus. Está bem, também podes falar dos dinossauros se quiseres, porque se os dinossauros não tivessem entrado em extinção, nós não estaríamos cá, portanto isso não acontecia. Então eu também percebo ao isso. meteorito. Mas cabrão do meteorito. Mas essencialmente acho que é um bocado isso, que é muito fácil tu pôres a culpa em alguém, é muito fácil tu dizeres a culpa é de A ou de B ou claro, é sempre. É a solução mais simples. E tu queres, no fim do dia, tu queres dormir descansado. E só consegues dormir descansado se tiveres uma resposta rápida, uma resposta eficaz à tua dúvida, que é: porquê que isto aconteceu? Foi a culpa do Matias. E nós também pronto. podemos despachar aqui o episódio da censura, porque a culpa eu acho que foi do Matias ou de alguém com um nome parecido com ele. Tu estás-me a censurar. Eu estou a sentir que me estás a censurar, Paulo. Estás a sentir bem, portanto és uma pessoa muito sensível e topaste logo. Não, acho que já se ir andámos aqui por aviões, por uma data por neve, não é? Normalmente vamos sempre aos teus temas preferidos. Em todos os episódios tem que haver uma história da neve, uma história de software livre, portanto estamos a habituar aqui os nossos ouvintes a um padrão, portanto é porque é para eles também se irem habituando. Começa a ficar demasiado previsível. Não, eu acho que não. E se for demasiado previsível, eles que nos digam. Trocas-me por outro. Para quê? Veio outro pior ainda, não é? O gajo nasce na Coreia do Norte, foda-se, aos 50 anos que vai trocar, não tem muita lógica. Portanto, não é por aí. Mas olha, temos que fazer aqui uma referência aos nossos ouvintes. Já falámos aqui neles, portanto, um obrigado por estarem desse lado sim, por nos fazerem companhia. A partilhar aqui estes momentos, não é? Portanto, aqui a destempo, não é? E não se esqueçam que ainda estamos a receber perguntas para o nosso episódio de perguntas, portanto, se tiverem dúvidas, perguntas ou questões que nos queiram envergonhar, usem os nossos canais de contacto para nos fazerem chegar as vossas perguntas. Se quiserem ser curados de algo, é só perguntar. Claro que é só sim. perguntar, porque nós tratamos de tudo aqui. E foi mais uma terapia social, desta vez sobre censura.